quem eu convido para que venha ao palco, por gentileza, sob o nosso aplauso, senhoras e senhores. Bem-vindo, Igor. Convidamos também o CSO da Autoglass, William Teles. Vamos recebê-lo. Muito obrigado. O CSO do Quad, Leonardo Carmona. E o Country Manager da Sofos, Marcos Tabajara. O Igor Gutierrez é Information Security Officer da Globe e terá como responsabilidade ajudar a Graça nesse papel de debater o tema, não é? Enfim, fique à vontade, mais uma vez, muito bem-vindo. O tema de agora, então, é tendências e segurança da informação. Artificial Intelligence, Machine Learning e outros temas aí ligados à tecnologia. Então, agora é com você, Graça. Boa tarde. Obrigada, Ângelo. Boa tarde, pessoal. Estão acordados? Não ouvi nem um boa tarde? Ah, ok. Bom, vocês que estão pela internet, mandam aí pelo YouTube um boa tarde para mim, né? Eu costumo dizer que depois do almoço a gente tem que fazer um painel mais animado, né? Tipo ping-pong, para poder... Mas o tema é animado. Inteligência artificial, só de conversar aqui um pouquinho no nosso esquenta, eu vi que eu não entendo nada desse assunto realmente. Então, tem que pedir ajuda realmente dos universitários para esse tema. E começando, então, com o primeiro universitário que vai me ajudar nesse tema, eu convido o Igor para fazer a abertura. Os curadores são responsáveis agora, corresponsáveis pelo conteúdo. Então, estou bem mais confortável e confiante nesse Security Leaders, porque vocês estão ao meu lado para poder fazer a afinação aí dos conteúdos, né? Então, Igor, que mensagem você traz aí para a abertura do nosso painel sobre essas tendências que, na verdade, a gente acaba falando muito de inteligência artificial, que me parece que é uma das tendências aí que mais tem mobilizado aí os profissionais e a área de segurança, né? Obrigado, Graça, pela oportunidade. Boa tarde a todos. A gente espera, por meio desse painel aqui, atender pelo menos parte da expectativa de vocês que tiraram o dia de hoje para aumentar um pouco mais e compartilhar o conhecimento. Nesse ponto aqui no painel queremos tratar sobre inteligência artificial. A gente tem ouvido cada vez mais falar a respeito, né, de inteligência artificial e tudo que está abaixo desse ecossistema. Machine Learning, Big Data, Business Analytics, entre outros buzzwords que a gente gostaria de explodi-los aqui. Está na dúvida de todos quanto a esse conceito real dentro do seu negócio. Pois para muitos ainda é uma utopia ou uma tecnologia e um conceito inimaginável dentro da sua empresa, ajudando na velocidade do negócio e principalmente na defesa por meio desse recurso. Então, junto com os nossos colegas aqui e a moderação da Graça, acho que a gente vai conseguir fazer um bom painel aí, atender a expectativa de todos. Ok, Igor. Bom, vamos começar já fazendo um primeiro questionamento que eu acho que é muito comum por parte dos profissionais. A área de segurança hoje, e eu ouço isso tanto da indústria como da área usuária, é quase que um mantra, né? Faltam recursos humanos na área de tecnologia, faltam recursos humanos na área de segurança, falta gente qualificada e tal. A inteligência artificial, ela vai trazer algum alento nessa área? Quer dizer, há uma expectativa de que, com o processo de automação, a gente possa demandar menos do recurso humano para fazer todo esse trabalho, né, bastante manual que hoje também existe na área de segurança? E os outros, né, nossos participantes podem se preparar um pouquinho para responder essa questão. Vamos lá, em parte, então, né? O IDC ele fez uma pesquisa que no próximo ano haverá um investimento de cerca de 31 bilhões de dólares por parte das empresas de forma global em recursos de inteligência artificial. Agora, como atender essa demanda se são realmente pouquíssimos profissionais capacitados no mercado para conseguir modelar, né, os seus primeiros testes de inteligência artificial com o machine learning e conseguir interpretar as reais necessidades do negócio ou de defesa para a ferramenta em si. Lembrando que
cerca de 70% hoje de machine learning são programados em Python. Temos MATLAB, entre outras linguagens, mas Python é a principal. E temos uma garotada muito boa programando em Python no mercado, que conseguem realmente fazer, de certa forma, entender a necessidade de diversas vertentes de negócio e passar aquilo para a ferramenta e criar modelos iniciais para vender ou se dar aquilo para a empresa, para dali em diante começar a se criar uma rede neural, uma inteligência de fato artificial. Entretanto, o que é defasado no mercado são programadores, coders em Python, que tenham viés em segurança da informação. Então, e cybersecurity, e infraestrutura, network security. Então, esse é um gap muito grande que ainda precisa ser suprido para que tenhamos essa tecnologia realmente com maturidade no mercado. Tá, eu gostaria de ouvir vocês e aí avançar um pouquinho nesse questionamento. Quer dizer, se por um lado, né, existe essa demanda, né, de profissionais que programem, né, em Python e outras demandas que irão surgir na área de programação com a inteligência artificial, mas, por outro lado, há uma expectativa também que você possa redirecionar equipes que hoje trabalham, né, manualmente, né, em diversas áreas, e redirecioná-los poderia ser uma alternativa. Quer dizer, como é que vocês veem esses dois aspectos? É possível que você possa redirecionar essa equipe, e essa equipe pode se especializar em outras áreas, como até programação, ou são coisas completamente diferentes? Como é que vocês veem a utilização dos recursos humanos nesse novo cenário? O William, depois Carmona e o Marcos também. Som. Bom, primeiro, boa tarde aos colegas aí de Segurança e Informação. Graça, obrigado pela oportunidade. Você, a moderadora, está fazendo uma confusão Graça, aqui, né? Obrigado pela oportunidade, mas eu sou meio Pedro Nuno também, e eu vou na contramão de alguns colegas. Acho que a inteligência artificial é um excelente recurso para resolver o problema da mão de obra não qualificada? Acho. Só que se a gente começar a olhar para a inteligência artificial com um pouco mais de profundidade, a gente vai ver, como estávamos conversando na hora do almoço, que desde a década de 40, que já se falava em redes neurais com a máquina de von Neumann, na década de 80, as redes neurais entraram no currículo dos cursos de ciência da informação, de ciência de computação. De lá para cá, pouco de evolução existiu. Hoje, o que se tem de evolução em inteligência artificial é muito uma aplicação que lê uma determinada informação e replica essa informação. Ela se limitou ao reconhecimento de padrões. E aí eu deixo um recado, se você me permite, para a indústria. Eu gostaria, como estávamos conversando mais cedo, de testar algumas soluções de segurança já com inteligência artificial. Mas eu fico, particularmente, com um ponto de interrogação. Até que ponto a evolução conseguiu atingir um nível de reconhecimento de padrões? Estávamos conversando no almoço. Ou será que o ponto em que eu consigo chegar, o meu limite, foi ler isso aqui e replicar uma outra informação? Eu tenho receio. Tem um livro, quem é do meio acadêmico conhece, chamado O Andar do Bêbado, do Leonard Lodstow. Esse livro fala sobre o problema ou uma forma de você prever o imprevisível. Será que a gente consegue imaginar chegar a um ponto de ter, de fato, inteligência artificial conseguindo não só identificar padrões, mas prever o que não é previsível hoje? Eu acho que esse seria um cenário que a indústria deveria explorar um pouco mais, pelo menos, para que eu pudesse adotar soluções com inteligência artificial com mais segurança. Tá. A gente vai, vamos avançar, né? Não só nessa questão dos recursos humanos, mas falar um pouco sobre até onde vai avançar a questão da inteligência artificial no sentido de prever. Mas eu ainda queria explorar um pouquinho o tema dos recursos humanos, ouvindo você, Carmona, sobre o que você acha dessa questão, né? Se você vai ter mais demanda de recursos humanos especializados, ou, ao contrário, com a automação, com a inteligência artificial, você pode ter menos demanda de profissionais e você pode explorar melhor os recursos que você tem hoje. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Graça. Eu acredito muito na inteligência artificial para a área de tecnologia e de segurança.
Acho que vai ajudar bastante a resolver o problema de recursos hoje. Você pegou um ponto muito interessante. Há uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a trabalhar com a IBM no Watson for Cybersecurity, quando ele ainda era um beta teste, e o grande objetivo do Watson for Cybersecurity era que ele transformasse um analista júnior num analista sênior, que é exatamente o que você está falando. A ideia era que ele tornasse muito mais fácil analisar um incidente e responder a um incidente por meio de inteligência artificial. Estou usando aqui o exemplo da IBM, que é uma empresa que saiu na frente aí de cognição e inteligência artificial, mas a gente tem outros grandes players se movendo. Tem um pouco a ver com o que a gente estava falando agora há pouco sobre esses recursos mais especializados para criar IA, basicamente estão sendo consumidos pelos grandes players do mercado. Então, esses caras estão indo para o Google, para a Amazon, para a Microsoft, para a IBM. E você começa a ver, como consumidor, como cliente, ter acesso ao resultado dessa migração. A gente, aqui na ponta, ainda não consegue trazer muitos desses caras especializados para criar os nossos próprios modelos e tal, mas hoje na Amazon é um botão. Você aperta Quer um dizer, botão. olhando sobre o teu ponto de vista, de que, na verdade, você vai ter a oportunidade de redirecionar recursos, então, de certa forma, indiretamente, ele vai ajudar hoje na questão da carência de recursos, porque se você consegue redirecionar o recurso e automatizar operações rotineiras ou até aparentemente simples ou padronizadas, isso significa que você pode ter aí, né, um recurso humano mais disponível para ser qualificado em outras áreas mais estratégicas, talvez. O problema de segurança é que a nossa carreira é uma carreira mutante. Sim. Então, estava todo mundo, até há pouco tempo agora, tratando uma série de coisas, invasão, cyber aquilo, cyber isso. Aí cai lei de privacidade. Exatamente. Aí você tem que aprender um monte de coisa nova, tem que preparar teu time para fazer todas essas coisas novas e daqui a um ano vão inventar uma outra coisa. Então, assim, esse problema de recurso na área de segurança sempre existiu. Na verdade, as pessoas elas vão acabar sendo direcionadas para as coisas novas que estão acontecendo, para os itens que são de fato importantes para a sua empresa e para a sua indústria. Né? Então, por exemplo, agora eu estou trabalhando na indústria de dados. Isso. Então, assim, para mim, vazamento de dados é a coisa mais crítica que pode acontecer. Sim. Então, é importante que meu time, se possível, seja 100% focado em todo esse ecossistema de dados dentro da empresa. Quem usa o dado, de que maneira, está rotulado, os controles para mitigar vazamento estão funcionando, no caso de um ataque eu consigo rapidamente detectar, responder, e por aí vai. Tá. De repente, numa outra indústria, é parar um equipamento e ter um acidente. Mas esse é o desafio da nossa área, né? Que a gente sempre está tendo que aprender coisas novas, então eu acho que os robôs vão dar uma facilitar, mãozinha, vão dar uma mãozinha vão facilitar, pra gente. né? Vão facilitar. Marcos, você acha que os robôs vão facilitar? Você acha que a inteligência artificial... Como que a indústria que está vendo uma demanda, né, tão grande por parte da segurança, né, por parte do lado do usuário, esse afã todo de usar essas tecnologias, como que você vê a aplicabilidade, como que você vê o avanço, né, da indústria oferecendo também soluções e compartilhando aí dessa necessidade de usar a inteligência artificial na área de segurança? Graça, boa tarde. Obrigado aí pelo convite e pela participação no painel. Acho que o primeiro ponto aí, Graça, é que, como o William mencionou, esse tema relacionado à inteligência artificial vem desde 1940. Só que nós chegamos no ponto que a gente tem capacidade computacional para usar. Sim. E acho que daqui para frente vai melhorar. A gente estava conversando, lembramos que a lei de Moore começou em 1953, deve estar parando por agora, mas são 60 e poucos anos de dobrando a capacidade de processamento a cada 2 anos, quer dizer, 2 anos e meio. Do ponto de vista de recursos humanos, o que eu acho é que a gente vai passar por um processo um pouco mais doloroso, que é aquilo que é repetitivo, que é simples, vai tirar o trabalho de quem faz isso. E vai evoluir, na curva de evolução, vai para algumas coisas mais nobres. No caso diretamente de tecnologia, já chegou nesse ponto mais nobre, que é usar a capacidade de machine learning para prever
padrões de comportamento de um hacker para tentar impedir um ataque antes que ele aconteça, ou a possibilidade do ataque. Mas acho que o futuro vai ser um pouco mais brilhante do que isso em machine learning. Hoje, a gente tem que ter uma massa de dados muito grandes, com várias camadas de previsões de if, then, else, para ter um bom algoritmo de inteligência artificial de machine learning. Eu acho que hoje a gente olha modelo, aconteceu aqui, eu consigo replicar ali. Acho que num futuro próximo, a gente vai prever aquilo que não aconteceu ainda em nenhum modelo colhido na massa de dados. Então, aí eu acho que a gente vai passar para um outro ponto. Então, primeiro, o ser humano vai sofrer um pouquinho agora, alguns. Então, é uma mensagem, tem que se preparar melhor, e depois vai evoluir. Mas acho que é um caminho sem volta. Na minha opinião, é um caminho sem volta. O que você acha, Igor? Só para fechar essa questão de recursos humanos, né? Então, de fato, vai acontecer isso. Hoje, as empresas que começarem a apostar em inteligência artificial vão conseguir pegar boa parte da sua equipe e direcioná-las a projetos e pesquisa importantes que até então estavam sendo deixados de lado para conseguir dar conta de todos os incidentes e percalços que acontecem diariamente, imprevistos na nossa área. O que está bem maduro no mercado hoje é inteligência artificial com machine learning baseado em modelos supervisionados. 70% hoje dessa tecnologia são baseadas em modelos supervisionados. É o que funciona. Diferente disso, é o que todos nós almejamos para dar inteligência à nossa defesa. Aí sim conseguir prever o imprevisível por meio da máquina. Esses modelos, começar a colocar as questões aqui, vocês vão se posicionando. Esses modelos supervisionados, né, nessa fase, seria, como vocês estão colocando, uma primeira fase, digamos aí, né? Os riscos que muitos colocam de você automatizar um processo errado, essa fase seria uma forma de você ter um pouco mais de controle até, criar uma cultura maior em relação ao uso desse tipo de tecnologia. Ela é uma fase necessária para aculturamento também da própria área, dos recursos humanos que vão lidar com isso? Ou ela é uma necessidade, não tem como fazer diferente? Deixa eu iniciar aqui, depois os colegas complementam aí. O modelo supervisionado ele precisa existir quando essa tecnologia vai ser iniciada na empresa. O profissional está assistindo, né, criando os algoritmos para que aquela inteligência funcione de acordo com o esperado dentro daquele modelo de negócio. E, posteriormente, ele vai alimentando aquele algoritmo para se fechar um modelo que vai começar a fazer parte daquela inteligência. E, futuramente, em algo mais complexo, né, o Deep Learning fazendo parte de uma rede neural. O problema é quando o profissional, ou quem define a estratégia, não consegue passar isso para o bit e para o byte, aí você gera ruído naquela sua inteligência. De imediato, talvez não seja identificado ali nenhum tipo de problema. Mas no futuro, quando a sua rede for muito complexa, não vai ter como causar um Alzheimer na sua rede neural para que aquilo seja desfeito, né? Entendi. O que vocês acham? Carmona, o que você acha? Eu acredito que o modelo supervisionado é o primeiro passo. Existe as plataformas são muito recentes, trabalham de maneira muito específica, então os produtos hoje de IA, eles são muito focados em fazer uma coisa muito bem. Eles ainda não conseguem de maneira ampla gerar insights e atualizar o modelo sozinho. Mas, de maneira geral, eu já vejo como um super ganho. Eu acho que é o início. Não sei se a gente vai chegar num tempo, no curto, médio prazo, em que esses caras já vão começar sozinho e esses códigos já vão iniciar sozinho e vão se acertar. Não acredito no curto, médio prazo. Acho que isso muito, muito lá para frente. Mas funcionam bem. Hoje a gente tem tecnologia que funciona bem, que consegue trazer resultado numa janela de tempo boa, 3 semanas, 4 semanas, você treinar um modelo e já ter resultado em cima dele. Eu acredito que potencializa muito a tua operação de segurança, que a gente sabe como é que é o desafio, né? Sim. O
O que vocês acham dessa primeira etapa aí, supervisionada? Eu estou com um colega aqui, Graça. O modelo supervisionado, ele tem uma curva de aprendizagem muito rápida. Tá. Né? Eu consigo criar um modelo e, a partir desse modelo criado, gerar um aprendizado que pode levar de 2 a 4 semanas, dependendo da complexidade, 6 semanas, mas é muito rápido. Para essa primeira fase ou para essa adoção de inteligência artificial para processos mais básicos, atende. Mas eu ainda fico sobre a necessidade de a gente explorar mais o conhecimento desses grandes desenvolvedores. Estou contigo, Márcio, que hoje são absorvidos por grandes players como Google e companhia, e aí falta pouco para a indústria poder apostar nesses caras para criarem ferramentas que, de fato, consigam ir além desse entendimento e alimentação do modelo. Eu queria justamente, você já está com o microfone, eu queria que você respondesse isso. Como é que vai se configurar esse ecossistema? Porque hoje muitas dessas soluções estão indo para a nuvem, né? As nuvens também estão avançando bastante nessa questão de prover níveis de segurança e uso de inteligência artificial, e a indústria, né, de soluções também está correndo. Como é que você vê a configuração desse ecossistema aí para facilitar e ajudar aí o mercado, o usuário, a evoluir nessa aplicação, Marcos? Primeiro, Graça, acho que nessa curva de aprendizagem, que vai ser rápido, mas é complexo. Tá. É tão complexo que a Sophos tem 5 laboratórios de pesquisa de ameaça e tem a nossa inteligência artificial. A gente comprou uma empresa de machine learning uns 2 anos atrás. Para mim, é tão complexo que nós temos lá meia dúzia de cientistas de dados. Uhum. Se não fosse complexo, eu acredito que nós teríamos estagiários de dados. Então, acho que existe uma complexidade muito grande na modelagem e, principalmente, na visão estratégica. Eu vou direcionar isso aqui para quê? No nosso caso, para segurança. No seu caso, pode ser para finanças, para business analytics e por aí. Sim. Então, existe uma complexidade ainda que é novo. Eu acredito, não sei, não consigo prever o delta, mas eu acredito que com inteligência artificial vai acontecer a mesma coisa que acontece com as outras tecnologias, que vai para o mundo de open source, ou seja, daqui a pouco vai ter a inteligência artificial do farmacêutico, que ele pega alguma coisa, como tem desde código, desde CRM, as a services na internet, o cara pega um pedaço, modifica e cria dele. Em algum momento, indo nessa direção de open source, de se compartilhar, de redes sociais, eu acredito que em algum momento, espero que em muitos anos, porque quando acontecer isso diminui minha receita, provavelmente, né, porque eu vendo tecnologia com inteligência artificial embarcada, então que demore um pouco. Mas eu acredito que no futuro vai ser uma coisa muito... vai para o caminho de commodity, como algum outro produto. Porque o impacto no ser humano e na vida do ser humano vai ser muito grande. Porque a gente está falando de inteligência artificial, de machine learning, para segurança da informação, mas para a lista de supermercado, para pedir direto de dentro da geladeira, de IoT. Então, acho que vai chegar nesse ponto. Então, esse processo vai ser um pouco mais doloroso, mas vai ser rápido de aprendizagem e de usar no mercado de tecnologia. Depois, para commodity, eu acho que demora mais um pouquinho. Tá, nós vamos começar a abrir, tem muitas perguntas chegando aqui. Eu convoquei alguns participantes da plateia também a mandar perguntas. Pela internet também estão chegando perguntas. Uma delas, eu vou até aglutinar aqui, porque ambas tratam mais ou menos da mesma coisa, quer dizer, pelo que vocês estão falando hoje, né, nós estamos num estágio ainda de supervisionamento. Mas qual o perfil dos profissionais que estão envolvidos em supervisionamento? Já é necessário um perfil diferenciado nessa área? Que tipo de profissional está envolvido? Ou qualquer um profissional da área de segurança pode estar capacitado a atuar nesse segmento? Então, tanto da área de segurança quanto de desenvolvimento estão angariando cursar academias de cientistas de dados. Vocês podem procurar, tem pelo menos 3 academias no nosso país com esse conceito. E dentro desses cursos tem lá estatística, álgebra, entre outros conceitos matemáticos, para depois conseguir entrar realmente na parte de machine learning. Nós não temos profissionais 100% capacitados ainda para isso. Por isso que o mercado é grande. E quando surgem oportunidades boas, que encontram bons programadores, grandes empresas, conforme já citadas, estão pegando esses profissionais e treinando eles com base no que eles de fato precisam, fazendo academia dentro da empresa. Não tem recurso ainda no mercado.
O que você acha? Gostei da tua divisão. Depende o quanto esse profissional vai botar a mão fundo na cumbuca, porque se ele quiser operar uma ferramenta, o próprio fabricante vai dar algumas noções básicas disso. Mas se ele quiser, por exemplo, construir novas tecnologias para a machine learning, ele vai precisar de uma boa base matemática, por exemplo, teoria dos grafos, para entender a relação matemática das probabilidades e como é que ele pode chegar ao ponto de construir algoritmos para reconhecimento de fato de padrões. Então, são duas coisas distintas, o operador e quem vai construir ferramentas. O Tiziano mandou uma pergunta aqui, ele está aqui na plateia, com essa luz aqui, custa identificar, levantando a mão fica mais fácil, que estava com a gente, inclusive, no painel anterior, né, que reforça um pouco isso. Né? O Tiziano fala, se hoje já é difícil encontrar profissionais capacitados para ler logs e investigar corretamente os incidentes de segurança, como ficará a questão da mão de obra qualificada com elementos tão complexos como motores de inteligência artificial? Então, assim, eu acho que reforça o que a gente está falando, né? O que você acha, Carmona? Se hoje já está difícil, você acha que pode ficar mais fácil ou vai ficar mais difícil ainda? Eu acho que para você chegar num nível em que o modelo está tinindo, você tem que ter alguém que conheça bem de segurança para poder pilotar a plataforma até que ela ande com as próprias pernas. Ainda assim, baseado nas ferramentas que eu uso, nas pessoas que estão usando inteligência artificial e que a gente conversa, ainda assim é possível que você seja surpreendido encontrando coisas que teus sistemas normais deveriam estar te avisando e a plataforma conseguiu achar alguma coisa e te apontar um erro ali para você trabalhar. Então, assim, hoje a gente estava discutindo sobre qualitativo e quantitativo. Eu fiz essa pergunta a vocês, né? Acho que o qualitativo é surpreendente. Você pode encontrar coisas... É possível você, em 2 semanas, tropeçar numa pedra gigante na tua frente e ninguém está sabendo de nada. Acredito que é possível a tecnologia impactar desta maneira, mesmo que você não tenha um super analista lá para tunar o modelo. O que você diz é que ela tem recursos por si só, né? Que mesmo que você não tenha um recurso humano tão qualificado, a tecnologia, de certa forma, ela traz recursos que podem levar tanto a resultados quantitativos como a qualitativos, né? Porque essas tecnologias estão nascendo nas universidades, criadas por PhDs. Então, assim, tem gente muito boa trabalhando nesse negócio. Gente muito inteligente, que está construindo soluções fantásticas. Então, assim, tem muito que melhorar. A gente também tem muito que aprender do nosso lado como usuário. Mas, ainda assim, acho que vale a pena testar para ver o que acontece. Tem mais uma pergunta aqui, me parece que da plateia aqui local, presencial. Segmentos de correlação de eventos por robotização, por exemplo, já não são mais futurismo, porém há uma barreira grande para esta evolução, que é o custo destas soluções. Em quanto tempo podemos esperar que eles sejam viáveis para aplicação na indústria? Vou deixar você por último, Marcos. Pergunta de custo sempre, né? Obrigado. Mas vocês, usuários, são caras ainda essas soluções? Esse é um desafio para as empresas, em geral, começarem a adotar os recursos de inteligência artificial? Pode falar que é bom que tem um monte de gente da área de indústria ouvindo. Fica indireta, né? Tudo que é off the shelf, que eu vou lá e adquiro e implemento no ambiente como modelo supervisionado, assim como tem várias tecnologias hoje, eu estou fazendo POC de uma, inclusive, é acessível. Todos sabem que tudo que é customizável acaba se tornando mais caro, porque é algo que não precisa ser desenvolvido com base no seu negócio. Algo que o William tinha falado e é interessante também, e eu vou acrescentar aqui, o que é importante. Tem muitos players vendendo inteligência artificial, sendo que, na verdade, nada mais é que um algoritmo avançado. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Agora, os modelos iniciais que você cria no seu ambiente, muito vai depender, não tanto da tecnologia, mas do profissional que você tem em casa. Tá. E esse profissional hoje é caro também, não tanto quanto a tecnologia. Quer dizer, então tem aí uma planilha de custos e de investimento aí que tem vários elementos envolvidos, né?
só para não delongar muito assim, quando vão implementar essa tecnologia, o board já vai estar ciente, a gente vai ter que levar para um corpo executivo quais problemas eu vou conseguir prever e evitar, e falando de cybersecurity, com aquela ferramenta que também poderá no futuro ajudar o plano de negócios da empresa. E quem sabe correlacionar tudo, evitar fraudes, desvio de comportamento, né? E aí o retorno de investimento ele é talvez mais visível, né? Com certeza. Depende de como que você vai vender aquilo e os resultados, infelizmente, todos vão ser, falando de inteligência artificial, a médio prazo, justamente por causa do treinamento dos modelos, até surgirem os resultados efetivos, já vão ter muitas cobranças, né, na nossa mesa. Com certeza. E aí, gente, é caro? O ROI é mais fácil de justificar? Vou seguir a linha do Igor. Tem uma frase, Graça, que eu uso há muito tempo. O conceito de perto ou longe está intimamente ligado à vontade e disposição de caminhar. Se alguma coisa é cara ou barata, depende de qual a percepção a gente consegue levar para o board do aproveitamento dessa ferramenta. Ela pode ser vista como custo, pode ser vista como investimento. Então, a responsabilidade nossa é entender o quanto essa ferramenta é útil, não só para a segurança, mas para o negócio como um todo. E mesmo que a gente não consiga mostrar como a receita não vai ser impactada, mas como a despesa não vai ser impactada, porque num evento onde eu tenho que ter 6 pessoas num time e consigo reduzir isso com uma ferramenta, eu consigo montar um mapa para ver o ROI dela quando ela acontece. Então, é uma missão nossa mostrar se é caro ou se é barato. A gente desenvolver percepção sobre isso. Carmona, o que você acha dessa questão? Primeiro, só para deixar, eu estou falando aqui em nome de algumas empresas e tecnologias, até para passar um pouco da experiência, porque talvez as pessoas estejam usando aqui e não saibam o que tem no seu arsenal. Mas tem coisa muito barata e tem coisa que é um pouco mais cara. Tá. Então, assim, muitas empresas, por exemplo, hoje estão usando plataforma de produtividade Microsoft. A Microsoft hoje tem, tanto para Azure quanto para ambiente on-premises, já no pacote EMS dela, uma solução que é super simples de instalar e traz alguns resultados. Você tem na Amazon um botão, você aperta um botão e você monitora cyberataque, que é o Guard Duty, e custa centavos de dólar. Centavos de dólar. Então, assim, eu acho que do nosso lado a gente tem que experimentar. Se a gente tem que entrar em contato com o fabricante, criar esses casos de uso que o amigo falou aqui. Tá. Vamos criar os casos de uso. Às vezes é super simples você aprovar, e às vezes você precisa ter um problema um pouco maior. Sim, para justificar um investimento um pouco maior. Sim. Mas hoje eu diria que você consegue começar com muito pouco, e se você quiser ir para uma tecnologia top de linha, tá muito mais acessível do que era, por exemplo, há um ano atrás. Entendi. Eu acho que o mercado, como a concorrência tem aumentado, e tem surgido aí, eu começo a perceber que os preços começam a cair e a baixar. Então, ainda não é commodities, mas acho que daqui a alguns anos vai ser. Marcos, na tua resposta sobre essa questão, né, sempre crucial, o que é caro, o que é barato, o preço e tal, você falou sobre a tendência das soluções também de segurança trazerem, né, no próprio DNA já os recursos de inteligência artificial. Isso é uma maneira também de fazer com que o recurso já esteja, né, praticamente dentro do preço da solução, e com isso fique mais fácil de ser utilizada e mais passível de ser consumida aí pela indústria, pelos usuários? Graça, eu acredito que, além da questão de ser uma tendência, e todo mundo está falando disso, é muito mais uma necessidade de incluir, dentro da tecnologia de segurança da informação, inteligência artificial para aumentar o poder de resposta, ou a performance do seu produto, porque os ataques estão aumentando todos os anos. Então, é uma necessidade de trazer essa tecnologia para dentro de segurança da informação. É uma necessidade, não dá mais para pensar em dispositivo de segurança, em proteger endpoint, o seu firewall, você não tem algum mecanismo com inteligência artificial. A profundidade e a performance dos ataques aumentou muito nos últimos anos.
Tá? Tá muito mais fácil para atacar e muito mais difícil para defender. Então, é totalmente necessário. Quer dizer, o que você está dizendo, na verdade, é que, inevitavelmente, a indústria hoje de segurança e de soluções para a segurança, ela vai utilizar, né, a própria inteligência artificial para tornar o seu próprio produto mais eficiente, do ponto de vista de prevenção, enfim, de defesa e de tudo, né? Quer dizer, é uma ferramenta que, inevitavelmente, vai estar presente nas soluções de segurança do futuro. Exato, exatamente. Até porque eu acredito que daqui a algum tempo os hackers vão estar usando inteligência artificial para criar ataque, para criar exploit, para criar essa é uma ransomware. das perguntas que já surgiu aqui da plateia. Se vocês acham que eles já estão mais avançados que vocês nos usos dos recursos de inteligência artificial. Sim, Aproveitando o gancho, Marcos, deixou quicando a bola, eu já vou lá e chuto, né? Não, deixa Porque eu essa pergunta estava guardadinha aqui. mas deixa eu só agradecer o Carmona, que na hora que ele falou de solução top, ele estava falando da gente. Obrigado, Carmona. Esse é o Marcos. Não, assim como nós estamos sempre buscando mais conhecimento, o crime cibernético está sempre um passo à frente. Nós estávamos falando há pouco sobre isso, o Carmona pode até corroborar um pouco mais, de eles utilizarem a inteligência artificial e machine learning para incrementar o próprio malware, para tentar bypassar todas as camadas de defesa que a gente tem. Aí seria começar o jogo de machine to machine agora, para elas resolverem o problema de certa forma, né, Carmona? Eu fiz umas anotações aqui para a gente fazer uns exercícios aqui de futurologia. Eu gosto dos participantes porque eles fazem lição de casa, né? Vocês precisavam ver a lição de casa do Igor aqui, tava bonito. Aí o Carmona também fez uma lição de casa aí. Carmona, vamos lá. Então, imaginando um cenário que os atacantes vão começar a usar também inteligência artificial. Imaginem malwares que eles se adaptam à sua rede, entendem como a sua rede funciona, vão se transformando, vão pegando o dado, seriam muito mais difíceis de serem detectados, porque os padrões deles vão mudando o tempo inteiro. E não estamos falando de malware simples, polimórfico, nada disso não. Algo mais avançado, baseado em inteligência artificial. A gente consegue, nos últimos anos, aí, acompanhar os trends de segurança, veio se falando muito sobre... Primeiro, roubo e vazamento de dados, sequestros de dados com a onda de ransomware. Isso. Aí agora a gente está aí no finalzinho, talvez, de uma onda de mineração. Imaginem uma nova era de manipulação, em que um algoritmo de IA conseguisse, de alguma maneira, manipular informações da sua empresa e de maneira que o seu concorrente tivesse um benefício ou o próprio hacker tivesse um benefício em relação aos seus dados estarem fora do seu controle naquele momento. Aí a gente pode até fazer um paralelo com... Hoje se fala muito de eleição, né? Isso. Mas eu acho que isso daí é só o início dessa onda de manipulação, que é provavelmente para onde a gente vai ter bastante novidade. Toda essa parte de análise de ambiente e movimentação lateral, a gente cria uma série de hardenings, ferramentas para poder detectar, prevenir. Imagina uma ferramenta, um malware que consegue se adaptar a isso e mais uma vez, está dentro da tua rede e você não consegue ver esse ataque de maneira muito clara. O conceito de machines to machines, né? A gente come, dorme. Imagina um atacante que está utilizando um código que não come, não dorme, está 24/7 na tua rede, tentando procurar uma falha, você só consegue combater máquina com máquina. Então, obviamente, isso daí é uma coisa que vai acontecer um pouco mais para frente, de maneira mais impactante, mas se a gente não começar a aprender agora, a gente provavelmente lá na frente não vai estar pronto para reagir a isso. Skynet. Tendências que são muito antigas que vão ficar mais críticas ainda. O nosso famoso patch management, a gestão de vulnerabilidades e análise de código. Imaginem um mundo em que seu atacante ele consegue rapidamente identificar falhas no teu código de maneira automatizada, se adaptar a isso, injetar um código, um código inteligente, que ele pudesse rapidamente se infiltrar um vírus num conceito de vírus de verdade mesmo, mutante, no teu sistema imune ali se alterando,
tentando entender cada vez mais como funciona o teu ecossistema. Então, eu acho que a gente está caminhando para um negócio desse aí. E, na tua opinião, obviamente, eles já estão usando muita coisa ou se preparando para estar um pouco mais à frente das empresas e dos modelos de prevenção, né? Eu acho que esse tipo de Quando ataque... você fala que eles estão um passo à frente sempre, eles já estão, então, um passo à frente. Eu acho que esse tipo de ataque, ele está muito mais hoje nos cenários de cyber warfare, Tá. que é a guerra entre os países, estados-nação, exército, por aí vai. Toda essa questão geopolítica, mas em algum momento esses códigos começam a migrar para o mundo corporativo e aí o impacto começa a chegar na gente aqui na ponta, né? Sim. Igor pediu a palavra aqui, acho que o William também, pode falar aí. Rapidamente, eu iniciei um estudo e eu achei interessante isso, procurei alguns artigos acadêmicos fora, que isso aí já está um pouco bem avançado. E o que eu vou falar talvez possa ficar para o Security Leaders, edição comemorativa de 10 anos, né, do próximo ano, que é a computação quântica, que hoje não é exatamente uma realidade para a gente, mas imagina os dados vazados hoje, guardados com um cybercrime, e daqui a 10 anos, quando a computação quântica estiver bem avançada, utilizar a inteligência artificial e machine learning para começar a quebrar os códigos criptográficos desses dados que foram roubados e armazenados já há 10 anos atrás. Então, olha mais ou menos o que está por vir aí. William, acho que também gostaria de... Eu estou tentando mediar aqui a quantidade de perguntas que está chegando da plateia. Se o Carman me autoriza, eu só queria complementar, porque a fala dele foi perfeita. Eu queria fechar com uma frase que a gente deve ter ouvido em algum treinamento e esqueceu. The evil never sleeps. A gente come, a gente dorme. Mal não. Se já tem gente usando? Eu não tenho dúvida. Marcos, esse futuro é muito desafiador para... Quer dizer, um futuro que não é tão futuro assim, é um futuro relativamente próximo. A tua posição qual é? Mais otimista? Você acha que a indústria vai acelerar o passo e conseguir estar um pouco mais update? Esse passo que ele fala que o cybercrime está sempre à frente é quase que inevitável? Eu mantenho uma posição, uma opinião otimista, porque eu acredito ainda no ser humano, a gente consegue, apesar de todas as dificuldades, a gente sai do outro lado. Deus queira que Skynet continue sendo uma ficção. Então, acredito que, mesmo no modelo ainda de enxugar gelo, o hacker meio passo ou um passo à frente, a gente vai conseguir sobreviver com os nossos negócios. Porque a tecnologia está tão avançada e a gente tem alguns gênios pensando nesse tipo de coisa. E a comunidade, esse movimento que a gente vê no Brasil, nessa quantidade, com tanta gente nova, a gente não viu isso antes nos últimos 20 anos. Não é o caso de vocês, mas nos últimos 20 anos a gente não vê isso. Então, mantenho uma posição otimista. Até porque eu acho que algumas dessas ferramentas vão poder ser usadas pelas empresas de tecnologia. Com isso, posso fazer uma pergunta para eles? Nessa linha? Com certeza. Vocês acreditam que é possível usar a cadeia de blockchain para criar uma rede neural de inteligência artificial e na ponta alguém conseguir usar os benefícios disso? Porque se a gente está falando de computação quântica, o blockchain já está aqui e te dá capacidade de processamento distribuído, que é muito mais robusto. Vocês acreditam nisso? É possível? Carmona, você que fez um estudo aí futurológico. Tô meditando aqui. Está meditando? Então, peraí. Enquanto Carmona medita, Igor, você tem essa resposta? Né? Muito difícil. Essa é a pergunta de $1 milhão, mas você devia ter preparado a gente lá no... Eu já entreguei aqui para os universitários, eu não... Até porque, se for viável, a gente podia conversar e montar uma empresa já disso, né, gente? E aí, Igor? Difícil. Vai meditar também? Prefiro não responder para não gerar nenhum tipo de opinião contrária aí, né? Bom, gente, enquanto vocês meditam, eu vou atrás de mais uma pergunta, né? E pergunta aqui não falta. Espera aí, que travou aqui. Bom, pegando o gancho do debate, a arquitetura de software será a profissão mais importante nos próximos anos, na visão de vocês? Não sei se há mais, mas uma das eu não tenho dúvida. Né? Então fica aí uma... No futuro? A pergunta é, no futuro? É porque eu acho que então o futuro já chegou.
Assim, hoje, se o time de segurança puder ser formado essencialmente por arquitetos e desenvolvedores, eu diria que esse é o cenário ideal de uma equipe de segurança hoje. Existe um conceito que é segurança como código. É um conceito que foi bastante divulgado pela própria Netflix. Então, assim, hoje eles fazem toda a parte de SOC, resposta a incidente, tudo baseado em código. E eu acho que essa é a única maneira de se ganhar escala para você conseguir linkar todas essas pontas de segurança. A gente tem muitos domínios para resolver dentro de uma empresa e é a única maneira de você conseguir escalar. Assim, não consigo imaginar hoje você não ter um time de arquitetura bom dentro da área de segurança e desenvolvedores para que os produtos saiam com qualidade maior, para você evitar problemas de código, você automatizar o máximo que você puder, desde a parte de prevenção até a parte de detecção e resposta a incidente. Então, a gente fala muito sobre o desafio de vamos fazer patch. Você consegue fazer patch por código. Hoje dá para fazer de maneira tão simples que já não sei se é tão desafio quanto era há 5, 6 anos atrás. Mas você tem que ter os caras certos lá para poder escrever o código para poder executar isso daí. Só para acrescentar, os 3 principais players hoje de inteligência artificial, quando vai contratar um profissional, além de ter que ser um bom programador, de Python, por exemplo, ou MATLAB, também tem que ter o conhecimento de desenvolvimento seguro, e o diferencial dele, ali no corte da vaga, é se ele consegue fazer a programação do código para aproveitar a arquitetura da GPU da máquina que vai processar aquela inteligência, não mais só o processador. Ou diferenciar se o processador está onerado e começar a utilizar mais a GPU. Então a gente consegue ter um entendimento aí de qual que é o skill do profissional. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou chamar aqui os universitários. A pergunta é do Abian. Abian está aí? Está ali, né? Estou vendo você. Como vem a construção da base de dados de comportamento nas ferramentas de mercado para uso eficaz de IA e como isso não conflitar com os NDAs dos consumidores, já que esses dados precisam ser reais ou próximos da realidade? Proxies, né? Na verdade. As perguntas aqui, eu já estou passando tudo aqui para frente. Podem meditar também. Quer meditar, Carmona, para responder? Esse é um problema que eu estava discutindo. Imagina que a gente falou até agora de inteligência artificial, desenvolver, colocar a estratégia de negócio dentro da ferramenta e, de repente, a gente começa a ter dentro daquela inteligência artificial, daquela rede neural, informações, aí entra a LGDP. Foi agora. E agora? Agora já foi, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Isso, de certa forma, vai causar uma limitação na estratégia do desenvolvimento dessa tecnologia. Acho que foi nesse ponto que ele quis tocar, né? Quer dizer, tem um desafio grande aí também de trabalhar com essas informações, né? Por isso que tem empresas que testam mais de uma rede neural dentro do seu ambiente. Uma que vai tratar só dados de consumidores e outra que vai servir para a estratégia de performance e agilidade interna. Interna, corporativa, né? Já meditou, Carmona? Então, responde aí, depois eu quero ouvir o William também. Esse é um problema que por acaso, é um problema do meu dia a dia hoje. Eu trabalho numa empresa que é uma empresa de Big Data. Então, como é que você modela dados sem ter dados? Né? Então, você tem que criar ambientes, utilizar técnicas específicas para que a modelagem de dados aconteça, para que você consiga mapear, enriquecer seus algoritmos de maneira segura. Isso ter os parceiros corretos, você não vai botar para rodar em cima dos seus dados uma tecnologia que você não tem uma confiança mínima, não foi testada pelo mercado, garantir que os controles de segurança em todos os níveis estão funcionando, mas é possível fazer. Sim, você tá trabalhando em cima disso, né? William, vou aproveitar, além de responder essa, que exigiu uma meditação, vou mandar outra para você. Na opinião dos palestrantes, como garantir que no processo de aprendizagem
a fonte de informação não foi contaminada por engenharia social maliciosa. Está relacionado, né? Quer dizer, aí está o desafio, né? Quer dizer, vocês não vão ter... Nem com inteligência artificial vocês vão fugir dessa responsabilidade, né? A primeira parte da pergunta, eu diria para você que o assunto definitivamente não foi exaurido. A gente conversou ontem, hoje, em vários blocos de discussão, sejam em grupos aqui ou isolados, a LGPD foi entendida como um divisor de águas para o tratamento de informação, não importa se é uma informação comportamental para definição de perfil. Como o assunto não foi exaurido, eu dizia que muita coisa ainda precisa ser construída. E eu não tenho uma resposta para você, alguns dos colegas têm, mas eu não teria uma resposta para você, como é que eu vou tratar essa informação sem poder de antemão dizer para você, olha, essa aqui é uma informação sensível, essa é uma informação pessoal, essa é uma informação que permite identificação. Ainda não, e eu creio que não há uma resposta pronta para isso, isso precisa ainda ser construído. E como evitar que uma informação não seja corrompida por engenharia social, aí eu acho que é nosso dever de casa, já como responsáveis e executivos de segurança da informação, garantir o menor risco de corrompimento do ambiente. Agora, 100% de certeza a gente também não vai conseguir estabelecer. Depois eu queria ouvir o Marcos também, e o Carmona quer complementar? Uma das técnicas de ataque baseado em inteligência artificial é exatamente gerar essa confusão. Ela quer confundir os teus modelos de defesa, ela quer confundir os teus casos de uso de monitoramento, para que você não consiga ver o que está acontecendo. Então, esse é um cenário. O outro cenário é assim, voltando àquela discussão ainda de a gente estar no início de uma jornada. Isso. Modelos baseados em um analista estar ali refinando o modelo, eles acabam, de certa maneira, tratando essas coisas. Mas a gente ainda vai ver muita coisa ainda relacionada a esse tipo de comportamento diferente dentro da tua plataforma de monitoramento de AI, né? Lembrando que cada empresa vai encontrar ali o seu limite. Sim. Para que não aconteça isso, por exemplo, que a gente chama de ruído dentro do sistema, algo de engenharia social, por exemplo, eu dentro de um padrão supervisionado, eu posso criar uma inteligência com alta variância e um baixo viés. O que significa? Uma alta variância é um modelo quadrado, fechado. E o baixo viés é que ele vai ter poucas possibilidades de previsão. Agora, se eu defino um modelo de baixa variância e alto viés, onde significa que o alto viés ele vai construir várias possibilidades, aí eu consigo gerar o ruído no sistema por meio de engenharia social, por exemplo. Agora, quem consegue identificar isso e definir para que isso não aconteça, é a estratégia de definição da tecnologia até onde ela pode ir no seu ambiente. Tem esse ponto de equilíbrio aí. Marcos, a gente está falando aqui sobre continuar, né, mesmo no ambiente, há os riscos que você passa a ter de técnicas que já são, né, conhecidas, mas que podem ser potencializadas, né, tanto para o bem quanto para o mal. Quando você está trabalhando, né, nas soluções, quando a indústria está trabalhando, acredito que isso seja o que faz a indústria perder o sono, né? É pensar que você tem que levar um recurso que, na verdade, ele possa, de certa forma, também prever, né, situações em que a própria inteligência artificial pode estar né, correndo contra, né? Sim, mas eu acredito que no período de controle de qualidade de software, de fazer a checagem, tal do checksum da informação, o uso de hash, quer dizer, a tecnologia já prevê e provê capacidade para mitigar esse tipo de situação. Mas sim, é possível, porque existem bugs dentro de desenvolvimento. Isso é possível, mas acredito que vai ser um pouquinho mais restrito. Vai precisar de uma capacidade muito grande em função da complexidade e camadas de desenvolvimento de inteligência artificial. O que me chama a atenção é que existe um outro componente, que é o componente de competitividade. Pega o exemplo da empresa do Carmona aqui. Ele está adotando uma diretriz. Se vem um competidor direto dele e está indo por um caminho, ele começa a prestar um pouco mais de atenção e ver se, será que eu preciso de toda essa informação? Será que só o metadado do cliente, algumas informações, não vão ser suficientes para eu tocar o meu negócio? Que é exatamente o que todo mundo está falando. Existe espaço para ir acomodando o negócio
não em função da segurança, não é acomodar a segurança, é acomodar o negócio nesse tema específico, que não é diferente da gente, que é uma coisa que a gente começa a pensar. Vai o operador, você teve um problema na sua TV a cabo ou telefonia fixa, o cara vai lá, arruma, ele abre um papel e pede seu CPF. Ele já está na sua casa. Por que ele precisa do meu CPF? Já tem isso no banco de dados da empresa. Eu vou dar para um terceiro que pode copiar e levar isso. Acho que o impacto vai ser muito maior dessa tecnologia e da lei do GDPR aqui no Brasil. Perfeito. Gente, acabaram de me avisar aqui. Já acabou o tempo? O Alexandre Finelli disse assim. Já acabou. Tem um monte de pergunta aqui ainda, Finelli, sem resposta. Tudo bem? Vai para o próximo? Tem vídeo para passar também? Vai para o próximo? Ele está dizendo que o último painel, isso é para segurar a plateia, é sobre ataques. E aí pode falar de inteligência artificial, nós estamos com vídeos aí do pessoal. Eu priorizei as perguntas porque o pessoal, após o almoço, foi super participativo aqui. A plateia presencial, online, mandou muitas perguntas, então eu tive que privilegiar aqui, mas quero agradecer a vocês. O curador tem a palavra final. Quem sou eu para deixar alguma conclusão? Eu estou meditando. Vou continuar, estou que nem o Carmona, estou em estado de meditação, não tem como finalizar esse painel, só você. Igor, para isso você é um curador. Deixa aí uma mensagem, Igor, por favor. Acho que todos querem sair daqui com algo para pensar, que de fato seja concreto. Então, se for começar, comece simples. Modelos é simples, isso que vai funcionar. A simplicidade dos seus modelos iniciais de inteligência artificial vai garantir a efetividade da complexidade de sua rede neural no futuro. E, obviamente, o sucesso do seu projeto. Eu só queria deixar algo aqui para todos pensarem. Por favor, isso aqui é um conceito by Igor Gutierrez, não existe lugar nenhum, é só um pensamento. Imagine no futuro uma rede neural entre empresas da mesma vertente de negócio, que são concorrentes, porém uma rede neural de cyberintelligence colaborativa, onde nós conseguimos compartilhar como nossas ameaças estão sendo tratadas e detectadas pela inteligência artificial e compartilhar isso com o nosso concorrente para que ele tenha o mesmo tempo de defesa. Lembrando que nós compartilharmos a nossa inteligência em defesa não significa nós estarmos à frente da nossa concorrência. Sermos egoístas dessa forma pode significar não ocuparmos mais a mesma cadeira no futuro. Então, só um ponto para pensarmos. Excelente, já vai virar um tema aí que a gente vai levar aí para o Security Leaders a ideia. Muito bom, Igor. Gente, obrigadíssima, painel fantástico. Bom, eu achei maravilhoso, aprendi muito com esse painel. Agradeço a vocês também, participação da plateia, online, presencial. Muito bom. Salva de palmas aqui para todos, por favor. Muito obrigada.